Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje chegamos aqui no capítulo 58 do livro Religião dos Espíritos, Ante os que Partiram. Uma lição de extrema importância, principalmente para quem está iniciando na doutrina espírita, que fica aquelas perguntas em relação à morte, que muitas das vezes nós chegamos na doutrina espírita, chegamos ao espiritismo por conta disso. Nós queremos o que se passa depois da morte, não é verdade? E aí a gente vai precisar começar a entender que a vida não cessa, como a gente já fala em todas as aulas aqui, né? Que a vida não cessa, somos espíritos imortais. O que se finda, né? O que se termina é a matéria, mas o espírito que habita em cada um de nós, esse permanece vivo. Então vamos fazer a leitura e aí a compreensão do texto. Ante os que partiram, nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre o outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no Deus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que, um dia, se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo, a lousa móvel, e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando, em vão, pela presença dos que partiam. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram, atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas, na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham, com afinco, na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que não te percas no frio do desencanto. Tranquiliza, desse modo, os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te relegaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirará entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E, vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso mestre divino e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Muito bem. Capítulo 58, Ante os que partiram. Faz alusão à questão 936 do Livro dos Espíritos, e lá está, essa é a pergunta que Allan Kardec fez. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos e que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente porque, nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. O texto fala, gente, é claro, o quanto sofrimento aflige, ou seja, o que causa-nos aflição a despedida daquele ente querido. Não é verdade?
aquele momento derradeiro que é o fim. Como o Emmanuel começa o livro, naquele momento que ele põe palavras mais rebuscadas, mais difíceis, mas que na verdade está traduzindo o quê? No velório, naquele fim, naquele corpo que não mais se manifesta, naquela mãe que não expressa mais uma palavra, e muitas das vezes ainda pior, quando a ordem é inversa, que a gente tem mais dificuldade ainda de aceitação em relação à morte, que é quando uma mãe enterra o seu filho, quando o pai e a mãe enterram um filho, uma filha. Não é? A gente aceita a morte em termos quando a gente vê que a idade avança, e aí a gente percebe que é o ciclo natural, mas quando a ordem é inversa, os pais enterrando um filho, a dor parece ser insuportável e imensurável, né? E é exatamente disso que ele está falando. Ele não está recriminando essa dor, mas ele está falando aquilo que de todo mundo comenta um pouco, que todo mundo fala. O Espiritismo fala que se eu choro aqui, eu incomodo o meu ente querido que já foi para o céu. E é verdade. Nessas palavras de Emmanuel, através desse texto, através dessa questão, 936, veja só, nós somos unidos por quê? Na semana passada nós vimos o quê? O pensamento, os fenômenos mediúnicos através dos nossos pensamentos, onde tudo se inicia. Então, veja aqui, ele falando, o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caro, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Então, quando os nossos pensamentos ficam naquele sombrio vale do choro desesperador, da angústia, daquela não aceitação em relação à morte, isso os afeta. Por quê? Da mesma forma que nós os queremos bem, que nós queremos saber como eles estão, eles também querem saber de nós. Então, como você veria alguém chorando desesperadamente? O que te causa? Qual é a comoção que te dá quando você vê uma pessoa chorando desesperadamente? É um certo pavor, não é verdade? Uma pessoa chorando copiosamente, desesperadamente. É isso que ele está falando. É a mesma coisa, é o sentimento. Então veja como nós encarnados, só de ver uma outra pessoa chorando desesperadamente, nos comove, nos aflige. Da mesma forma eles que estão do lado de lá, porque os nossos sentimentos, o que acontece? São comunicáveis através do quê? Do nosso pensamento. Né? E a gente vai lembrar do quê? O texto vai deixar claro que a vida continua. Ele dá o exemplo lá que em breve respiraremos do mesmo ar, ou seja, estaremos juntos. Mas é lógico que a gente tem sempre essa dificuldade da percepção de continuidade da vida. O antônimo de morte não é vida. O antônimo de morte é nascimento. Na língua nossa nata, na língua nossa mater, o que é? É o antônimo, sim, mas na vida espiritual não, porque vida não cessa, a vida continua. Né? O corpo padece, o corpo finaliza a sua jornada, mas o espírito continua. É como se trocássemos de uma roupa. Então, se eu sofro aqui por sofrer de não aceitar essa ausência física, como Emmanuel coloca no texto, eu transmito para aquele meu ente querido que já está na pátria espiritual o mesmo sentimento. E aí, a gente tem que lembrar do quê? Que eles vão morar eternamente nos nossos corações e nos nossos pensamentos, porque de lá quem os tira será somente nós mesmos. E se eu os amo, eles permanecerão vivos eternamente no meu pensamento e no meu coração. E aí a gente começa a entender com isso a diferença entre amor e apego, né? A saudade e a tristeza, porque esse desespero de querer a pessoa perto, essa necessidade de querer abraçá-la, vai se traduzir naquele apego que eu tenho. Porque, como eu disse, se a lembrança dos bons momentos estão gravadas no nosso pensamento e no nosso coração, por mais que eu não os tenha para abraçá-los, que seria uma manifestação maravilhosa, mas eu não os tenho, mas eu posso revivê-los através dessa capacidade da nossa memória, que Deus nos concedeu, desse amor que está embutido no nosso coração e é onde eles habitam hoje. Então eu tenho essa capacidade de acessar esses momentos felizes que vivemos juntos e retornar toda essa felicidade. E isso enaltecer, de que forma? Esse sentimento prazeroso, que aí é traduzido no quê? Na saudade que eu sinto. Não é proibido sentir saudade. A saudade é benéfica, é um sentimento que nos faz bom, nos faz muito bem. Então eu posso reviver esse sentimento prazeroso junto daqueles que
que já partiram, lembrando de tudo isso, porque, como eu disse, eles estão vivos nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Agora, se eu permito que essa saudade se transfigure, se transfira para uma tristeza, que aí é aquele apego, aquela necessidade, aí entra aquele desespero envolvido, onde eu chego ao ponto de, muitas vezes, a pessoa dizer, por que você foi antes de mim? Como se nós pudéssemos controlar isso. Não há como. Não há como. Esse é o tempo determinado por Deus. Não é verdade? Então não há como nós... Então não transformar essa saudade em tristeza. Porque a morte, na verdade, ela jamais vai romper os laços de amor e carinho. Então são esses sentimentos que nós devemos cultivar no nosso jardim de pensamento. Esses momentos bons que nós vivenciamos com essas pessoas, agradecendo por tudo isso, e isso já é uma prece para ele, lembrando dele com todo o amor e carinho, de todos esses momentos que vivemos juntos, e agradecendo pelo tanto que ele viveu com a gente, seja muito ou seja pouco, mas foi o suficiente para amá-los de verdade, e a gente reconhece isso, mais uma lição que Jesus nos ensina através do amor, que permanece, porque, como eu disse, a morte não rompe os laços de amor e ternura. Então, pensando assim, será um bálsamo de tranquilizante, tanto para nós, como para eles do outro lado. Tá certo? E aí, qual a sua opinião sobre esse termo 58, ante os que partiram? Reflita. Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.